Tudo parece normal no começo. Você acorda, toma seu café, come um pão, segue a rotina. E mesmo assim, aos poucos, seu corpo começa a mudar. O cansaço aparece. A fome aumenta. O sono depois de comer fica mais forte. E o pior, muita gente acha que isso é apenas idade. Rotina puxada. Estresse. Mas em muitos casos, pode ser a glicose subindo silenciosamente dentro do seu corpo. Sem dor. Sem aviso claro. Sem você perceber. E quando os sinais finalmente aparecem de verdade, o problema já pode estar avançado. Hoje você vai entender como hábitos aparentemente normais podem fazer sua glicose subir todos os dias, sem que você enxergue o perigo. E eu preciso te pedir uma coisa. Assista até o final. Porque um dos sinais mais ignorados pelos brasileiros acontece justamente depois de uma refeição comum. Se esse tipo de conteúdo ajuda você a cuidar da sua saúde e da sua família, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui no Corpo em Alerta, a informação pode chegar antes da doença. Existe um momento do dia em que a glicose pode começar a subir rápido, e quase ninguém percebe. E o mais assustador é que isso acontece dentro da rotina mais comum do brasileiro. Sem exagero. Sem sensação imediata de perigo. Tudo parece absolutamente normal. Você acorda. Ainda está despertando devagar. Vai até a cozinha quase no automático. Passa o café. Coloca açúcar. Pega o pão francês. Talvez uma bolacha. Um bolo simples. Um achocolatado. Um suco de caixinha que parece saudável. E pronto. O dia começou. Mas enquanto você acredita que está apenas tomando café da manhã, dentro do seu corpo uma reação silenciosa pode estar acontecendo agora mesmo. Porque muitos desses alimentos são absorvidos rápido demais. E quando isso acontece, a glicose sobe rapidamente na corrente sanguínea. O corpo percebe aquilo como um excesso. Então ele tenta agir rápido. Libera mais insulina para tentar equilibrar tudo. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quando essa cena se repete todos os dias, durante anos, o organismo começa a entrar em desgaste silencioso. E o pior é que no começo não dói. Não assusta. Não paralisa ninguém. Pelo contrário. A pessoa continua vivendo normalmente. Trabalhando. Dirigindo. Cuidando da casa. Fazendo tudo como sempre fez. É justamente por isso que tanta gente ignora os sinais. Talvez você já tenha sentido aquela fome pouco tempo depois do café da manhã. Come, e 2 horas depois já sente vontade de beliscar alguma coisa de novo. Ou então aquele cansaço estranho no meio da manhã. A mente desacelera. O corpo parece pesado. Vem a vontade de mais café, mais açúcar, mais alguma coisa para dar energia. E sem perceber, o ciclo começa outra vez. A glicose sobe. Cai rápido. A fome volta. O corpo pede mais combustível. E aos poucos a rotina inteira começa a girar em torno desses picos de energia e queda. O problema é que muita gente acha que isso é normal. Ah, eu sempre fui assim. Meu corpo funciona desse jeito. Isso é idade. Mas não deveria ser comum viver cansado logo cedo. Não deveria ser normal sentir necessidade de açúcar o tempo inteiro. O corpo humano não foi feito para funcionar em exaustão constante. Só que quando a alimentação da manhã é baseada quase totalmente em farinha refinada e açúcar, o organismo começa o dia em estado de sobrecarga. E o mais perigoso é que essa sobrecarga é silenciosa. Enquanto a pessoa segue vivendo sem desconfiar de nada, o metabolismo pode estar sofrendo diariamente. Porque o excesso frequente de glicose circulando no sangue obriga o corpo a trabalhar mais para compensar aquilo. E depois de muito tempo, ele começa a perder eficiência. É aí que aparecem sinais que quase ninguém conecta com o café da manhã. Barriga aumentando aos poucos. Cansaço constante. Sono depois de comer. Vontade exagerada de doce. Irritação. Falta de concentração. Fome fora de hora. E o assustador é que muita gente convive com tudo isso durante anos sem imaginar que a glicose pode estar participando silenciosamente desse processo. E sabe o que torna isso ainda mais perigoso? A sensação de segurança. Porque as pessoas pensam assim, mas eu nem como tanto açúcar. Só que não é apenas o açúcar visível. Muitos alimentos comuns do dia a dia também podem se transformar rapidamente em glicose dentro do organismo. E quando isso acontece repetidamente, todos os dias, o corpo começa a dar pequenos sinais de alerta. Sinais discretos. Quase imperceptíveis. Mas eles estão ali. O problema é que a maioria das pessoas só percebe quando algo mais sério acontece. Quando o exame altera.
Quando o médico fala em pré-diabetes. Quando a energia desaparece de vez. E em muitos casos, tudo começou justamente naquele café da manhã aparentemente inocente, repetido por anos sem nenhuma preocupação. Tem pessoas que terminam uma refeição, e poucos minutos depois sentem como se a energia tivesse sido arrancada do corpo. Os olhos começam a pesar. A cabeça fica lenta. O corpo perde força. Dá aquela vontade incontrolável de sentar, de deitar, de fechar os olhos só por 5 minutos. E quase sempre a pessoa trata isso como algo comum. É normal sentir sono depois do almoço. Comi demais. Foi uma manhã cansativa. Só que o que muita gente não percebe, é que esse cansaço constante pode ser um dos sinais mais ignorados de que a glicose está subindo e caindo rápido demais dentro do organismo. Porque quando o corpo recebe uma grande carga de alimentos ricos em açúcar e farinha refinada, a glicose sobe rapidamente na corrente sanguínea. O organismo então precisa reagir. E para tentar equilibrar aquela quantidade de açúcar circulando no sangue, ele libera insulina. O problema é que, em muitas pessoas, esse processo acaba virando uma montanha-russa silenciosa. A glicose sobe rápido, depois cai rápido, e junto com essa queda vem exatamente aquela sensação de fraqueza, moleza e sono intenso. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Você almoça. Parece satisfeito. Mas pouco tempo depois bate um desânimo estranho. A produtividade desaparece. A concentração diminui. O cérebro parece pesado. E o mais curioso é que muita gente tenta resolver isso da pior forma possível, consumindo ainda mais açúcar. Mais café adoçado. Mais bolacha. Mais refrigerante. Mais um doce para dar energia. Só que aquilo que parece aliviar por alguns minutos, alimenta ainda mais o ciclo silencioso. E com o passar do tempo, o corpo começa a dar outros sinais. Você acorda cansado mesmo depois de dormir. Precisa de café para conseguir funcionar. Sente fome o tempo inteiro. Fica irritado sem motivo claro. Perde energia ao longo do dia. E aos poucos começa a acreditar que viver assim é normal. Esse é um dos maiores perigos. Porque o ser humano se acostuma lentamente ao próprio desgaste. Ele aprende a conviver com sintomas que nunca deveriam existir. O problema é que o corpo não esquece. Ele sente cada excesso repetido diariamente. E quando a glicose vive em constantes picos e quedas, o organismo inteiro começa a sofrer em silêncio. O cérebro sente. O metabolismo sente. Os hormônios sentem. Até o humor pode mudar. Tem gente que acha que está apenas estressada, quando na verdade o corpo está entrando em desequilíbrio há muito tempo. E existe uma cena muito comum que quase ninguém conecta com isso. A pessoa come bastante no almoço, sente sono logo depois, então pensa que o problema foi comer demais. Mas muitas vezes não é apenas a quantidade. É o tipo de alimento consumido. Porque certos alimentos provocam uma resposta muito rápida no sangue. E quando isso acontece repetidamente, o corpo começa a perder eficiência para controlar toda essa variação. O mais assustador é que isso pode acontecer durante anos antes de um diagnóstico aparecer. Enquanto a pessoa continua trabalhando, vivendo e seguindo a rotina normalmente, o metabolismo vai sendo sobrecarregado todos os dias. E como os sintomas parecem comuns, quase ninguém procura ajuda cedo. Afinal, quem nunca sentiu sono depois de comer? Quem nunca reclamou de cansaço? Quem nunca precisou de café para continuar o dia? Mas existe uma diferença enorme entre um cansaço ocasional e um corpo que vive constantemente sem energia. E muitas vezes o organismo tenta avisar antes que problemas maiores apareçam. O problema é que os sinais são silenciosos, discretos, fáceis de ignorar. Até que um dia os exames começam a mudar. A glicose aparece alterada. O médico fala em resistência à insulina. Pré-diabetes. Diabetes tipo 2. E então a pessoa percebe que o corpo já vinha pedindo ajuda há muito tempo. Por isso prestar atenção em como você se sente depois das refeições pode revelar muito mais do que parece. Seu corpo fala através da energia, da fome, do sono, do cansaço. E quando esses sinais começam a aparecer todos os dias, talvez não seja apenas rotina, idade ou estresse. Talvez seja o organismo tentando sobreviver a um desequilíbrio silencioso que muita gente só percebe tarde demais. O mais perigoso da glicose alta não é apenas o que ela pode causar no futuro. O mais perigoso é a forma silenciosa como ela começa. Porque quase nunca aparece como um grande aviso. Não começa com uma dor insuportável. Não começa derrubando alguém de uma vez. Pelo contrário. Ela entra devagar na rotina.
disfarçada em sinais pequenos que parecem comuns demais para preocupar alguém. E é exatamente aí que mora o risco. Tudo começa com detalhes que a maioria das pessoas ignora. Uma sede um pouco maior. Mais vontade de urinar. Um cansaço diferente no fim do dia. Fome fora de hora. Sono depois das refeições. A barriga aumentando aos poucos. A visão ficando cansada em alguns momentos. Coisas que parecem normais da vida adulta. É a idade. É o estresse. É porque trabalho muito. E enquanto a pessoa tenta explicar os sinais dessa forma, o corpo continua sofrendo em silêncio. Esse é um dos maiores problemas das doenças relacionadas à glicose. Elas conseguem evoluir durante anos sem chamar atenção de verdade. A pessoa continua vivendo normalmente. Trabalha. Sai. Cuida da família. Faz planos. E ao mesmo tempo, o metabolismo pode estar entrando em desequilíbrio cada vez maior. Porque quando a glicose permanece elevada com frequência, o organismo inteiro começa a sentir o impacto. Os vasos sanguíneos sentem. O coração sente. O cérebro sente. Os nervos sentem. Mas nada disso acontece de forma barulhenta no começo. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão assustador. Porque o corpo avisa antes. Quase sempre avisa. Só que os sinais são discretos demais para quem nunca aprendeu a observar. E o problema é que o ser humano só costuma agir quando sente medo de verdade. Quando aparece um diagnóstico. Quando o exame vem alterado. Quando o médico fala algo sério. Só que até esse momento chegar, muita coisa pode já ter mudado silenciosamente dentro do organismo. Tem gente que passa anos convivendo com glicose alterada sem saber. E durante todo esse tempo o corpo tenta compensar o excesso de açúcar circulando no sangue. Trabalha mais. Produz mais insulina. Faz esforço para manter tudo funcionando. Mas chega uma hora em que esse sistema começa a falhar. É aí que surgem condições como resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes tipo 2. E o mais assustador é perceber que tudo isso muitas vezes começou em hábitos considerados normais. Excesso de açúcar no dia a dia. Muito alimento ultraprocessado. Pouco movimento. Sono ruim. Refeições rápidas cheias de farinha refinada. Pequenos excessos repetidos diariamente durante anos. O problema nunca foi apenas um alimento isolado. O problema é o padrão silencioso que vai desgastando o organismo aos poucos. Existe também um detalhe emocional que quase ninguém comenta. Quando a energia começa a cair constantemente, a pessoa perde qualidade de vida sem perceber. Fica mais cansada. Mais irritada. Menos disposta. Tem dificuldade de concentração. O humor muda. E aos poucos ela começa a aceitar isso como parte natural da vida. Como se envelhecer obrigatoriamente significasse viver sem energia. Mas muitas vezes o corpo não está envelhecendo apenas. Ele está sobrecarregado. E enquanto os sinais continuam sendo ignorados, o risco aumenta. Porque glicose desregulada não afeta apenas o açúcar no sangue. Ela pode abrir portas para problemas muito maiores no futuro. Problemas cardiovasculares. Danos na circulação. Alterações nos rins. Problemas na visão. E tudo isso pode começar silenciosamente muito antes de qualquer diagnóstico oficial aparecer. Por isso ignorar os pequenos sinais pode custar caro. O corpo raramente muda de repente. Ele vai mostrando pistas ao longo do caminho. O problema é que a maioria das pessoas aprendeu a normalizar sintomas que nunca deveriam ser normais. Cansaço extremo. Sono constante. Fome exagerada. Falta de energia. Tudo isso vai sendo tratado como algo comum, até que o organismo chega no limite. E talvez o maior erro seja pensar assim: se eu não sinto nada grave, então está tudo bem. Porque muitas vezes o perigo real é justamente aquilo que cresce em silêncio. Sem dor. Sem alarde. Sem chamar atenção. Até o dia em que o corpo finalmente não consegue mais esconder o problema. A boa notícia é que o corpo humano tem uma capacidade impressionante de responder quando recebe ajuda a tempo. E muitas vezes as mudanças mais importantes não começam com algo radical. Elas começam nos pequenos hábitos do dia a dia. Pequenas decisões repetidas diariamente podem aliviar um organismo que talvez esteja sobrecarregado há anos sem que você perceba. O primeiro passo é parar de viver no automático. Porque muita gente come, dorme, acorda e repete a mesma rotina sem nunca observar como o próprio corpo reage. E o corpo fala o tempo inteiro. Ele fala através da energia, da fome, do sono, do cansaço, da disposição. O problema é que quase ninguém escuta esses sinais até que algo mais sério aconteça.
Comece observando uma coisa simples: como você se sente depois das refeições. Seu corpo fica leve ou pesado? Você sente energia ou sente sono? A fome demora para voltar ou aparece rápido de novo? Parece detalhe pequeno. Mas essas respostas podem revelar muito sobre como seu organismo está funcionando. Outra mudança importante é reduzir aquilo que provoca excesso constante de glicose sem você perceber. E aqui muita gente se engana. Porque não é apenas o açúcar visível. Muitas vezes o problema está nos excessos diários de alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas, farinha refinada e produtos que parecem inofensivos, mas fazem a glicose subir rápido demais. Não significa que você precisa viver com medo da comida. Nem cortar tudo de uma vez. O verdadeiro objetivo é quebrar o ciclo que mantém o corpo sobrecarregado todos os dias. E isso começa quando você troca exageros por equilíbrio. Mais comida de verdade. Mais água. Mais movimento durante o dia. Mais atenção ao sono. Coisas simples, mas extremamente poderosas quando feitas com constância. Porque o corpo responde à repetição. Da mesma forma que hábitos ruins desgastam silenciosamente o organismo, hábitos melhores também podem transformar a saúde aos poucos. O problema é que muita gente espera a motivação perfeita para começar. Espera segunda-feira. Espera o próximo mês. Espera o exame piorar. Espera sentir medo de verdade. E enquanto adia, o corpo continua enviando sinais. Talvez você conheça alguém que ignorou sintomas por anos. Aquela pessoa que dizia: depois eu vejo isso. Não deve ser nada. É só cansaço. Até o dia em que veio o susto. Um exame alterado. Um problema de saúde inesperado. Um alerta médico que mudou tudo. E infelizmente isso acontece porque doenças silenciosas costumam crescer justamente durante os períodos em que parece que está tudo normal. Mas existe algo importante que quase ninguém fala: cuidar da glicose não é apenas evitar diabetes. É proteger sua energia. Seu cérebro. Sua disposição. Seu coração. Sua qualidade de vida. Porque quando o corpo funciona em equilíbrio, a vida inteira muda junto. O sono melhora. A mente melhora. A energia muda. O humor muda. Até a sensação de bem-estar muda. E talvez hoje o seu corpo ainda esteja tentando avisar de forma silenciosa. Talvez aquele cansaço constante não seja normal. Talvez aquela fome exagerada tenha um motivo. Talvez aquele sono depois das refeições seja mais do que apenas rotina. O problema é que quanto mais tempo os sinais são ignorados, maior pode ser o desgaste lá na frente. Por isso agir cedo faz tanta diferença. Não por medo. Mas porque prevenção sempre dói menos do que tratamento. E pequenas mudanças feitas agora podem evitar problemas muito maiores no futuro. No fim das contas, o corpo sempre mostra sinais antes de chegar no limite. A pergunta é: você vai continuar ignorando, ou vai começar a prestar atenção antes que seja tarde? E se esse vídeo abriu seus olhos de alguma forma, faça uma coisa importante agora. Deixe seu like e se inscreva no canal Corpo em Alerta. Porque todos os dias existem pessoas convivendo com sinais silenciosos sem perceber o que realmente está acontecendo dentro do próprio corpo. E às vezes, uma simples informação pode ser o alerta que faltava para alguém mudar de vida a tempo. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, escute seu corpo antes que ele precise gritar.